Pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre indução e projeto heurístico por indução. Então, basicamente, quando a gente está querendo provar um teorema, a corretude de um algoritmo, a gente pode fazer a prova por alguns métodos, tá? E dentre eles, nós temos a indução. A gente vê que a indução, na área de ciência da computação, ela é bastante importante, porque além de eu provar coisas, né, eu consigo também mostrar que um programa está correto, ou seja, eu consigo provar a corretude do programa, determinado algoritmo, e eu consigo também fazer a construção dele. E o ponto positivo é que esses algoritmos geralmente são recursivos, tá? Esses algoritmos eles são recursivos. E com isso a gente consegue utilizar análise de recorrência, como a gente viu nas outras aulas, para poder calcular a complexidade desse programa, tá? Bom, então basicamente existem esses dois tipos de indução, né? A fraca e a forte, a gente vai ver com mais detalhes aqui um pouquinho mais à frente na aula, onde a gente tem um exemplo para cada um deles, tá? Mas o que a gente precisa saber por agora é que, basicamente, uma prova por indução ela envolve 3 etapas: a base, a hipótese e o passo, tá certo? Então eu provo a base, assumo que a hipótese de indução está correta, vamos dizer assim, para uma certa instância do meu problema n, e provo o meu passo de indução para n mais 1, utilizando a hipótese de indução. Tudo bem? Por enquanto pode parecer um pouquinho meio obscuro, mas isso aqui vai ficar claro daqui a pouco. Bom, então o que acontece com a indução fraca? Tá? Então suponha assim, eu tenho um conjunto de afirmações, que elas podem ser verdadeiras ou falsas, tá certo? Tem um Henrique que eu vou consertar depois, associadas a cada inteiro positivo, tá certo? Bom, então eu tenho um conjunto de afirmações. Se uma determinada afirmação PK for verdadeira, tá certo? E para cada inteiro positivo J, tá? Ou seja, uma afirmação lá na frente, se PJ for verdadeira, então PJ mais 1 também o é. Como eu disse, pode parecer um pouquinho obscuro agora, mas com o exemplo, tá? Vai ficar mais claro. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora, no caso da indução forte, a gente vai ver que eu preciso assumir umas coisinhas. Eu preciso assumir um conjunto maior de afirmações. Tá certo? Então, por exemplo, não basta eu assumir só que PK, tá certo? É verdadeira. Eu tenho que assumir que todas as afirmações que precedem PK também são verdadeiras. Tá certo? Para poder então dizer, né, que eu tenho uma indução forte. Tá? Então, assim, como eu disse para vocês, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro nos exemplos que se seguem. Então vamos lá aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos ver um exemplo de prova por indução fraca. Então eu quero provar que a seguinte inequalidade é verdadeira. Tá certo? Bom, então eu quero provar basicamente que esse somatório, tá? Onde n corresponde ao número de termos do somatório, é sempre menor do que 1. Tá? Obviamente para um n maior ou igual a 1. Então, como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é provar, tá? A base. Tá? Bom, o que significa a base? A base é quando eu tenho apenas um único elemento, tá certo? N igual a 1. O que acontece quando n igual a 1? Eu vou ter só meio. Meio é menor do que 1. Ou seja, para a base, a afirmação é verdadeira. Ou seja, meio é menor do que 1. Lembrando, sempre estou assumindo isso aqui. Tá? O segundo passo consiste em assumir que a hipótese é verdadeira. Tá? Que a gente chama a nossa hipótese de indução. Qual que é a hipótese de indução? A hipótese de indução é isso aqui, ó. É que eu quero provar, tá bem? Então vamos assumir então que a equação 1 é verdadeira. Agora eu faço a prova final, ou seja, então eu assumi, né, que para n termos a equação 1 é verdadeira. Agora eu vou tentar provar então para n mais 1, perdão, tá? Então olha só, para n mais 1 termos a equação 1 então se transforma na equação
2, onde basicamente eu tenho 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Simplesmente estou adicionando um termo na equação. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu tenho que provar agora é isso aqui, ó, tá? Usando a hipótese de indução. Vamos lá. Bom, então o que a gente tem agora? Tá certo? Então, essa equação 2 aqui, ó, tá? Ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Então, na forma da equação 3, basicamente o que eu fiz, tá? Eu simplesmente coloquei um termo aqui, só para vocês verem que o meu passo, minha hipótese de indução, ela cobre, ou seja, ela é verdadeira, eu sei que ela é verdadeira, eu assumi, né? Para essa parte da equação. Só que eu ainda não sei se eu adicionar esse termo aqui, a inequalidade ainda vai ser mantida, tá? Bom, eu posso reescrever. Agora, basicamente, a gente tem que fazer algumas manipulações no sentido de chegar na prova que eu quero demonstrar. Então, basicamente, eu consigo reescrever a equação 3 dessa seguinte forma aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um meio para fora, tá? E vou colocar um meio em evidência. Tudo bem? Quer dizer o quê? Meio mais essa parte vermelha vai dar isso aqui. Tudo bem? Legal. O que eu fiz agora? Passei o meio para o lado de lá e acabei obtendo essa expressão final aqui. Tudo bem? Bom, o que nós temos agora? Tá? Nós temos aqui a seguinte situação. Tá? Vamos supor que x, tá certo? É igual ao que está dentro daquele que está dentro dos parênteses. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui agora? Olha só. Vamos lá. Se eu assumir que x vale isso aqui, tá? Estou simplesmente fazendo uma troca de variáveis, ou seja, isso aqui, ó, é x, tá? Então, eu consigo reescrever... desculpas aqui. Eu consigo reescrever a equação 4 da seguinte forma. Tudo bem? Bom, por hipótese de indução, eu sei que x é menor do que 1. Tá certo? Levando a nossa hipótese de indução, tá? Equação 1. Tudo bem? Então, por hipótese de indução, eu sei que x é menor do que 1. Bom, então, basicamente, se eu tenho meio multiplicado por uma coisa que é menor do que 1, obviamente isso vai ser menor do que meio. Tudo bem? Então, a equação 5 é verdadeira e conseguimos demonstrar, finalizamos, na verdade, a nossa prova por indução que prova que a inequalidade da equação 1 é verdadeira. Tudo bem? Vamos ver outro exemplo, pessoal, de prova por indução fraca. Depois a gente vai ver um exemplo de prova por indução forte. Vamos lá. Eu quero provar aqui o somatório, tá? De I, que vai de 1 a N de I, que é na verdade isso aqui, né? Eu quero provar que ele possui essa forma aqui, para N maior ou igual a 1. Tá? Voltando então, como é que a gente faz? Base, qual que é N igual a 1? Onde N é o número de termos, tá? Para N igual a 1, eu tenho então que eu tenho apenas um único elemento 1, tá? E 1 então é igual a quê? Se eu substituir o 1 aqui, né? Tá? Vai dar essa formulinha aqui, que então vai ser 2 dividido por 2, que acaba sendo 1. Então, eu tenho então que 1 é igual, tá? A 1 é igual a isso aqui, ó. Simplesmente fiz ali um pouquinho mais rápido. Então a base é verdadeira. A hipótese de indução, a gente vai assumir que a equação 6 é verdadeira para n maior ou igual a 1, né? E qual que é o nosso passo de indução? Então a gente vai provar que a equação 6 é válida para n mais 1. Então como é que eu faço isso? Então eu vou pegar a equação 6 e vou adicionar um termo nela, que é o n mais 1. Bom, se eu adicionei um termo, eu preciso então, tudo que tem aqui vai virar n mais 1, tá certo? Que é isso aqui, esse próximo termo aqui.
Tudo bem? Bom, vamos lá. Como eu disse para você, a gente vai acabar manipulando, tá certo? Os números para chegar onde a gente precisa. Tudo bem? Opa, desculpa aqui, tem algumas equações erradas aqui. Bom, então o que acontece? Tá? Eu vou pegar essa equação. Eu sei então que essa equação, pessoal, nada mais é do que a minha hipótese de indução, que era isso aqui, mais esse termo, que é o que eu fiz aqui. Tá certo? Então, vou fazer algumas manipulações, tá? E vou chegar, tá? Nessa expressão. Tudo bem? E essa expressão nada mais é do que o quê? O que eu queria demonstrar. Tudo bem? Então, assim, por provas, por alguns passos matemáticos simples, né, até de ensino médio, a gente consegue concluir a nossa prova. Tudo bem? Bom, e para finalizar essa parte de passo de indução, vamos ver o exemplo aqui onde eu tenho uma indução forte, tá? Como eu falei para vocês, vamos lá, temos dois tipos de indução, a fraca e a forte, olha só. Então é o seguinte, suponha que eu tenho uma sequência de números. Tenho N números, tá? Estou assumindo que o primeiro e o segundo valem 0, tá certo? E o késimo termo tem essa fórmula, tá? Tudo bem? Que é 3 vezes, tá certo? O elemento que está na posição K sobre 2, tá? Mais 2. Tenho essa pequena condição aqui, tá? Bom, esse é um enunciado de um problema. Qual que a gente quer demonstrar? Provar que a n é par quando n é maior ou igual a 1. Tudo bem? Lembrando, qual que é a nossa base? Vamos lá, n igual a 1. Bom, na prática, eu tenho uma base aqui formada por dois elementos, A1 e A2, tá? Se o n for igual a 1, eu tenho que A1 vale 0, é par, então está provado. Se n igual a 2, eu sei que o A2 vale 0, isso aqui foi dado pelo enunciado do meu problema. Eu sei que, perdão, tem um erro aqui, vale 0, tá certo? Então, e que é par também, tá? Pois bem, a base está provada, tá certo? Bom, o que a gente tem agora? Qual que é a nossa hipótese de indução, tá? A nossa hipótese de indução, que eu quero dizer, eu vou assumir então que o que eu quero provar é verdadeiro, tá? Então, o que eu quero provar? Vamos supor que o AK é par, tá certo? Com um valor de K maior ou igual a 1, menor do que N, eu poderia assumir também para N mais 1, tanto faz. Bom, então vamos provar que a N é par, tá certo? Para o enésimo termo. Então, olha só, pela definição acima, a gente sabe que o enésimo termo, ele possui essa seguinte formulação, ou seja, o enésimo termo, qual é o valor dele? É 3 vezes o A, que está na posição N sobre 2, mais o valor 2. Tudo bem? Exemplo, o A10. Quem que seria o A10? Seria 3 vezes o A5 mais 2, tá? Esse aqui é o N sobre 2. Tá? A gente coloca aqui o menor inteiro para não ter número real no índice. Tá? Bom, pela hipótese de indução, tá certo? A gente sabe que o AN sobre 2 é par. Tá certo? Pois bem. Bom, 3 vezes alguma coisa, ou seja, um número ímpar multiplicado por alguma coisa que é par, tá certo? Vai dar o quê? Alguma coisa que é par. Tudo bem? Bom, se eu tenho alguma coisa que é par e vou somar com um par, também é par. Certo? Assim sendo, provamos então que a n é par para n maior ou igual a 3. Tá? Existem alguns fundamentos na matemática, como a questão da paridade ou não, que a gente não precisa provar que o número ímpar vezes um par vai dar um número par. Tá? Eu já posso simplesmente assumir essas coisas e colocá-las na formulação. Tudo bem? Legal. Bom, então essa seria a nossa primeira parte da aula, que seria indução. Tá? E agora a gente vai começar a parte dos projetos de algoritmos por indução, que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá legal?